Olá, vamos falar um pouquinho aqui sobre gerenciamento de arquivos e diretórios. Antes disso eu vou fechar aqui para a gente começar com uma página bem limpinha, né? Desktop limpinho. Então aqui, ó, você iniciou seu computador, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a sua área de trabalho. Tá? Aqui geralmente você vai deixar aqueles ícones de atalho que você mais utiliza. Tá? Para acessar a estrutura de diretórios, né, você pode vir por aqui, ó, no menu Windows, você clica nele, ele vai abrir para você e você pode procurar aqui por Explorador de arquivos. Tá? Então se eu comecei a digitar aqui, ó, Explorador, ele aparece. Se eu clicar, ele abre e já vai me dar essa pasta, essa janela aqui. Nessa janela eu vou ter acesso ao meu computador como um todo. Tá? Aqui essa primeira parte, aqui nesse canto esquerdo, eu tenho acesso rápido, que você vai configurando ao longo do tempo, colocando aquilo que é mais interessante para você, que você precisa estar sempre acessando com bastante frequência. Aqui tem o meu computador. Tá? Esse meu computador ele vai te dar aqui, ó, a sua área de trabalho, você consegue ver o que está lá na sua área de trabalho. Documentos, é um diretório, também você vai guardar os seus documentos. A pasta de downloads, né, download padrão, que é onde baixa as coisas e você deixa as coisas baixadas aqui. Né? Geralmente os navegadores de internet, você deixa ele configurado para baixar para a pasta downloads. E aqui você tem algumas outras. O que importa para a gente nesse momento é compreender esse disco local C, esse Google Drive H. Tá? O disco local C, ele é o que a gente chama de diretório raiz, tá? Ou pasta raiz. É onde inicia tudo, né? Tudo no meu computador está guardado dentro desse diretório raiz. É o disco físico em si. Tá? Esse disco H aqui, ele é o Google Drive. Na verdade, ele é um pedacinho desse disco C, tá? Onde o Google Drive ele emula que existe um novo drive ali, como se fosse uma partição, e ele compartilha isso com a nuvem da Google. Tá? Então aqui você consegue acessar a sua nuvem diretamente. Vamos ver como é que é a estrutura do disco C. Tá? Lembrando que vai ser praticamente onde a gente vai criar os nossos projetos, fazer os nossos projetos. Se você clicar no disco C, ele te mostra a estrutura de arquivos que você tem. Tá? Aqui eu tenho bastante coisas, mas geralmente o que você vai ter? Você vai ter arquivos de programa x86, que esse aqui são duas pastas muito importantes. Uma guarda os arquivos que estão em 64 bits, outros arquivos que estão em 32 bits dos programas. Tá? E aí você pode começar a criar. Você pode ver que eu criei bastante pastas aqui já, né? Uma pasta para análise de tratamento de água, análise de tratamento de esgoto, uma pastinha para aula de ipsometria, criei uma pastinha aqui para eu fazer uma biblioteca, uma aqui sobre o curso de estatística do IFMT, que é o que eu vou gravando para vocês, que aí vem junto com o GEL, uma pastinha sobre as coisas do doutorado, e aí por aí vai. Tá? Então tenho bastante coisas criadas aqui. Essa é a primeira parte. Tá? Então, como acessar o gerenciador de arquivos? A gente viu aqui a primeira forma, é clicando no botãozinho do Windows, digitando Explorador, e ele já vai abrir para você aqui, na hora que você clica no Explorador. Mas existem algumas outras formas de fazer isso também. Né? Uma forma é você apertar a tecla do Windows, está no seu teclado aí, provavelmente é a última tecla do lado esquerdo, tá? No teclado, e a letrinha E. Feito isso, ele abre para você o explorador de arquivos diretamente. Tá? Então, teclinha do Windows, o desenho da janelinha, mais a letrinha E, ele abre esse explorador. Essa é a primeira parte. Agora, na segunda parte, vamos aprender a criar uma estrutura de diretórios. Tá? É muito importante essa estrutura de diretórios. Então vou abrir o meu explorador de arquivos, estou apertando a tecla do Windows e pressionei a letrinha E simultaneamente, ele abriu aqui para mim. Eu vou criar dentro do meu diretório raiz, lá na minha pasta C. Então vou dar um clique aqui duplo, ele abriu o disco C. Agora como que eu posso fazer para criar a minha primeira pasta, a pasta do projeto? Né? Eu posso vir tanto aqui, nova pasta, tá? Quanto clicar aqui fora com o botão direito, ele vai abrir o menu suspenso novo e eu selecionar pasta. Qualquer uma das duas formas eu posso fazer. Tem também
um atalho que eu posso criar pastas, que é Ctrl Shift N. Então se eu venho aqui, Ctrl Shift N, ele cria uma pasta nova para mim. Então apertei as teclas simultâneas, Ctrl Shift N, ele criou a pasta para mim. Ele sempre vai criar a pasta com esse nome aqui, ó, nova pasta, tá? E nem sempre vai ser isso que eu quero. Então eu posso dar um nome específico para essa pasta. Como que eu vou fazer para nomear? Eu vou apagar essa pasta aqui primeiro e vou criar ela por aqui, ó, pela janela do explorador de arquivos. Cliquei aqui, ele vai fazer do mesmo jeito. Aqui. Eu posso já digitar direto por cima, não preciso apagar o nome. Está tudo selecionado. O que eu escrever, eu vou escrever por cima. Então eu vou escrever o nome aqui, Projeto 1, por exemplo. Tá? Claro que você vai ser muito mais criativo do que eu e vai dar o nome do seu projeto, né? Lembrando que esses nomes aqui, é preferível que eles sejam curtos, que a gente não utilize caracteres especiais. O único caractere que a gente utiliza é esse underscore ou underline, tá? Ou tracinho embaixo. Pode dar o nome que você preferir. Tá? Mas sempre fazendo dessa mesma forma aqui, ó. O nome, né? O nome do seu projeto. E se você quiser dar um complemento, o tracinho. Dei Enter, ele criou para mim a pastinha. Quero entrar dentro da pasta, o que eu faço? Ou clique duplo, ou dou Enter novamente. Pronto, dei Enter. Se a gente olhar aqui na barra de endereço da janela do explorador de arquivos, ele está falando, está neste computador, dentro do Drive C, disco local, dentro da pasta projeto. Aí aqui eu quero criar uma estrutura de pastas. Por exemplo, vou criar aqui uma estrutura de pasta que eu vou chamar de dados brutos. Vou criar uma outra pasta, rotinas, imagens. E vou criar mais uma pasta agora, que eu vou chamar ela de trash, ou lixo, né? Ou seja, aquilo que eu não for utilizar mais, eu vou guardar aqui dentro dessa pasta, tá? É lixo, eu guardo aqui dentro dela. O que é que eu quero fazer aqui, ó, nesse momento? Eu criei somente essa estrutura de diretórios, né? Então, dentro da pasta do projeto 1, tem a pasta de dados brutos, imagens, rotinas e trash. Se eu entrar dentro de dados brutos, eu posso criar mais pastas, né? Indefinidamente eu posso criar um caminho bem longo, mas o ideal não é isso, tá? O ideal é a gente parar aí no máximo no terceiro nível, para a gente não ter um caminho muito longo. E também alguns critérios aí que vem mais da prática, né? Se você viu que a sua pasta está ficando muito cheia, talvez é motivo para criar uma nova pasta. Se a sua pasta tem só um arquivo, talvez seja motivo para você agregar ela a alguma outra pasta. Mas isso vai vir com o tempo e com a sua prática, né? Mas são algumas dicas que podem ser deixadas. Bom, então aqui, ó, voltando o nível para o projeto, eu tenho essas pastas criadas. Se eu quisesse levar diretamente essa pasta imagens para dentro de dados brutos, o que eu faria? Eu poderia simplesmente clicar e segurar e arrastar ela lá para dentro, ó. Virou ali, ó, mover para dados brutos. Seria uma forma de fazer isso. Ou então eu posso vir aqui, ó, recortar, entro dentro da pasta dados brutos e colo. Ela vai lá e faz. Nossa, mas não era isso que eu queria. E agora, como é que eu faço? Eu posso desfazer, tá? O atalho para desfazer é Ctrl Z. Igual lá no Word, né, nos outros editores de texto. Se você fizer Ctrl Z, ele vai desfazer. Na hora que você voltar aqui na pasta de dados brutos, imagem está aqui do lado de fora, tá? Só que um detalhe, tem que ser imediatamente. Se não for imediatamente, nem sempre você vai conseguir chegar na ação que você quer, tá? Então, isso aqui é a primeira parte de criação dos diretórios, tá? E também de uma breve manipulação. Para fazer isso com arquivos, né, também você pode fazer do mesmo jeito. Você copia um arquivo e guarda o arquivo dentro da pasta que você quiser, tá? Então você pode fazer. Então vamos criar um arquivo aqui, ó, dentro de imagens. Eu vou criar um arquivo de imagem, né? O que eu fiz aqui? Entrei dentro da pasta imagens, botão direito, novo, vou criar uma imagem bitmap. Vou chamar ela de imagem. Não tem nada dentro dessa imagem. Essa imagem é uma imagem em branco, tá? Eu só criei um atalho. Claro que se eu quisesse editar ela, eu poderia vir aqui com o botão direito e clicar aqui em abrir com. Vou pegar o Paint e posso editar essa janelinha aqui, né? Posso fazer, por exemplo, uma linha, uma risca, é uma imagem, né?
Então tá desenhado. Salvei aqui só para a gente ter uma imagem com algum tamanho, ó, tá aqui. Supondo que eu quero levar essa imagem lá para os dados brutos, o que eu faço? Eu posso fazer daquele jeito que eu falei antes, né? De pegar aqui e recortar, né? Clicando aqui nesse botãozinho, ou então usar o atalho de recortar, que é Ctrl X. Ctrl X recorta, voltei o nível, quero salvar dentro de dados brutos. Entrei dentro de dados brutos, Ctrl V. Então aqui, ó, a imagem BMP está aqui dentro, tá? Não está mais dentro da pasta imagem, está dentro de dados brutos. E isso eu posso fazer com qualquer tipo de arquivo, né? Se eu tiver um arquivo em outro lugar bem distante da minha pasta, eu posso pegar, vamos pegar aqui um exemplo. Entrei aqui em Downloads e vou pegar aqui, ó, essa parte, esse 2 aqui, apresentação de projeto. O que eu vou fazer? Ctrl X, vou voltar lá no meu diretório raiz, vou entrar na minha pasta projeto 1, clique duplo, e vou salvar ele aqui dentro de dados brutos. Entrei dentro da pasta dados brutos, Ctrl V ou colar, tá? Vou optar pelo Ctrl V. Pronto, ele está aqui dentro, está salvo aqui dentro da pasta dados brutos, tá? Então é assim que a gente faz essa manipulação dos arquivos, tá? Então a gente fez, o que a gente fez aqui? A gente criou a estrutura de pastas, a gente moveu pastas, criou arquivos, moveu arquivos, tá? No próximo momento a gente vai ver agora a parte de compactação e descompactação de arquivos. Bom, vamos fazer um exercício aqui agora para compactar um arquivo ou alguns arquivos, tá? Se eu acessar aqui dados brutos, eu já deixei aqui pronto alguns arquivos. É até legal pegar esses arquivos aqui e vamos falar um pouquinho. São arquivos utilizados em geoprocessamento, mas isso aqui serve para qualquer tipo de arquivo, tá? O arquivo ele tem duas partes importantes, tá? Primeiro é o nome dele, nesse caso aqui, ó, ele chama BR_UF_2022.cpg, tá? Esse CPG aqui, ó, é a extensão, é a segunda parte. Todo arquivo ele tem essas duas características, um nome e uma extensão, tá? Cada extensão está associada a um tipo de arquivo. Se eu pegar aqui o arquivo DBF, é um arquivo de banco de dados. Se eu pegar o arquivo PRJ, é um arquivo de projeção. Pode ser que todos eles sejam arquivos de texto, tenham textos guardados dentro dele, mas a extensão determina que tipo de arquivo que ele é. Esse aqui, SHP, é o nosso arquivo shape, tá? Então ele guarda a forma. Então são todos arquivos. Esse arquivo SHX é um arquivo auxiliar e esse arquivo CPG também é um arquivo auxiliar. Mas agora vamos ver como fazer para poder compactar. Para fazer a compactação do arquivo, o Windows já tem ferramentas próprias, tá? Então basta que eu selecione quais arquivos eu queira compactar, selecionei eles, ó, cliquei do lado de fora, arrastei e guardei todos. Poderia selecionar também clicando nas caixinhas, que eu posso fazer essa seleção alternada, ou posso selecionar tudo. E um atalho, caso eu queira selecionar tudo, é Ctrl A. Eu aperto a tecla Ctrl e pressiono a letra A simultaneamente, ele seleciona tudo. E aí aqui agora eu vou fazer o que? Eu vou clicar com o botão direito e ele vai me dar a opção de compactar. Um detalhe aqui é que eu uso aqui, ó, o 7-zip, tá? Ele permite que eu compacte sem precisar do Windows, tá? Mas aqui a gente vai utilizar o do Windows e a gente vai utilizar esse aqui, ó, enviar para pasta compactada. Então você vai clicar aqui, pasta compactada, ele vai perguntar para você algumas coisinhas. Qual que é o nome? Eu vou deixar o mesmo nome, BR-UF. Então aqui, ó, pronto, a pasta está compactada. Observe que ela tem um zíperzinho aqui que vem do nome zip, tá? Então é uma pasta que está compactada. Se eu der um clique duplo nela, dentro dela tem todos os arquivos, tá? Tem todos os arquivos. Só que observe que às vezes ele dá uma mudadinha de configuração aqui, ó. Ele falou qual que é o programa que ele vai abrir. Tá, professor, beleza. Então aqui, ó, os arquivos foram compactados. Eu quero pegar essa pasta aqui e levar ela para outro lugar. Vamos lembrar como é que a gente faz. Recortar, tá? Ou copiar, se eu quiser fazer uma cópia. Recortar. Vou levar ela lá para dentro de uma outra pasta que eu vou criar aqui, que eu vou chamar ela de vetoriais. Eu criei uma pasta chamada vetoriais. Criei a pasta, entrei dentro da pasta, vou colar ela, ou posso clicar com o botão direito também em colar, ou ainda posso apertar Ctrl V, que ele cola.
E agora, como é que eu extraio esse arquivo? Eu não consigo utilizar ele na maior parte dos programas sem extrair. Então eu vou clicar com o botão direito clicado, eu posso vir aqui em extrair tudo. Ele vai me dar essa janelinha aqui. E ele está falando, ó, vou extrair tudo para dentro da pasta BRUFO 2022. Observe o seguinte, ó, não tem essa pasta aqui dentro. Ele vai criar ela automaticamente para mim. Se eu não quiser que ele salve dentro dessa pasta, basta eu remover esse nome. Mas vamos deixar ele aqui para salvando aqui dentro dessa pasta. Extrair. Pronto. Olha lá, ó. Você ficou agora, ó, com um diretório compactado chamado .zip, é BRUFO BR_UF_2022.zip, que é uma pasta compactada. E aqui, ó, você tem uma pasta agora com arquivos. Se você der o clique duplo nela, aí ela vai abrir. Então aqui você tem sim agora seus arquivos acessíveis, tá? Feito isso, se você não for utilizar mais esse cara aqui, você pode apagar. Como que eu apago? Eu posso apagar simplesmente apertando a tecla Delete do teclado, ou clicando aqui em excluir, ou ainda usando o atalho que é Ctrl D, tá? E se você quiser apagar ele permanentemente, você pode apagar ele com Shift Del. Se você apertar Shift Del, ele vai te dar certo, ó, tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? Se você clicar em sim, ela vai sumir para sempre, ela não vai para a lixeira, tá? Então, se você der só Delete, ele vai para a lixeira, tá? Fica guardado lá na lixeira durante o tempo até que aconteça a reciclagem. Bom, gente, basicamente é isso sobre a manipulação dos arquivos e dos diretórios no Windows.